O Covid-19, mais conhecido como coronavírus, se espalhou pelo mundo. Existem algumas maneiras de ajudar a diminuir a propagação desta doença respiratória. Lave as mãos, evite tocar no rosto, incluindo boca, nariz e olhos. E quando for tossir ou espirrar, faça usando o antebraço. Não se esqueça de lavar as mãos e o antebraço imediatamente depois. Se estiver fora de casa, use álcool em gel. Monitore caso apareça algum sintoma e ligue para o Disque Saúde 136 em caso de dúvidas. Fique em casa e longe de outras pessoas contaminadas, exceto para prover cuidados médicos. Limpe e desinfete as superfícies de toque constante. Visite o site do Ministério da Saúde, coronavírus.saude.gov.br. Produzido pelo Coletivo Podcast, uma iniciativa ABPOD de colaboração coletiva. Atenção! Devido à pandemia global de coronavírus, mudamos o aviso e se você é ser humano e vive aqui na Terra, saiba que esta bodega é compartilhada com mais de 7 bilhões de inquilinos. Faça sua parte, se isole momentaneamente, lave sempre as mãos com água e sabão e não coloque a mão na cara e em nenhum outro orifício, como por exemplo, um buraco cheio de lama no seu quintal ou um copo cheio de leite condensado com cheddar, pois a combinação é horrível. Tendo dito, se os tempos vão ser difíceis, pelo menos vamos passar por isso juntos. Ao persistirem os isolamentos, novos board games digitais deverão ser jogados. Salve, salve, confradeiros! Belezinha? E aí, já curtiram o Beck hoje? Ah, ninguém pergunta. Não é isso não é drogas. Vamos explicar. Ninguém perguntou. O quê? Olha a polêmica. Nada. Ninguém perguntou, mas eu sou o Cris, estou com meus amigos Douglas e Veste, os velhos confrades, e você aí do outro lado formando a Confraria. Hoje nós vamos falar de anime. O Beck que eu tava falando é anime, tá? Então é o seguinte, Douglas e Veste, calma aí, segura a fumaça, que não é agora. Vamos falar de anime, como começamos, o que a gente assistiu, a nossa loucura, que todos aqui fomos loucos por animes, e somos ainda um pouco, e o que nós estamos vendo agora. E depois eu falo o porquê desse tema de hoje. Mas e aí, senhores? Como que foi o final de semana de vocês? Cara, foi até esquisito falar isso, cara, mas foi bom. Até porque eu consegui falar com a minha família, falar com a minha mãe, coisa que eu fazia tempo que eu não conseguia conversar com ela direito sobre como ela tá lidando com a quarentena. Mas fiquei feliz que ela tá bem e tá conseguindo se isolar lá, mesmo sozinha em casa, ela tá conseguindo se isolar. Foi uma pergunta meio idiota minha, né? Porque eu nem lembrava da quarentena, cara. Tipo assim, como foi o final de semana de vocês? Ninguém vai falar assim, fui num churrasco com 700 pessoas, abracei todo mundo, né? Um bagulho meio isso. Ué, cara, tem gente que vai pra festa, né, cara? Tem gente que gosta disso. Ah, tem. Tem amigo meu? Tem amigo meu que falou comigo pelo WhatsApp, cara. Tu escutava a multidão falando atrás dele. Tava na rave. Traz uma cerveja aí! Eu tava na rave. Tava muito louco. E aí, Douglas, e o teu final de semana? O meu foi maravilhoso, cara. Foi um momento de descobertas, entendeu? Um momento pra filosofar. Como assim? Então, vou te contar. Eu descobri uma ligação entre a política no Brasil e o entendimento social de uma criança de 3 anos. Você vê a filosofia por trás disso daí? Então, no domingo eu encontrei minha sobrinha e afilhada. Todo mundo. Vulgo aqui. Te engano, né? Vulga aquela que gosta de picolé de brócolis. Ela tem 3 anos de idade. Manu, né? Manu. E ela se engana com as coisas, né? Então eu cheguei, ela tava mal-humorada, devia estar com sono e com fome, parecendo o padrinho dela. Aí fica mal-humorada. Aí, primeiro ela fala, olha pra mim e fala que não gostava de mim. Isso não importa. Não importa, né? Eu sempre achei isso também. O importante é o que você faz pra me agradar. Se você me agradou. Pra mim, cara, a pessoa ela é facilmente iludida, cara. Você pode odiar todas as ideologias dela. A partir do momento que ela te oferece alguma coisa que te agrade naquele momento, parece que tudo aquilo que você não gostava ou desacreditava dela some. Eu não sei se é um pensamento caótico meu, mas assim, eu acho que
no final das contas, cara, essa briga na frente das câmeras, porque eu sou esquerda, eu sou direita, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Eu acho que no final das contas o que conta mesmo é eles tudo tomando chopp, todos juntos. Todo mundo ontem tava no churrasco, mano, comendo. Todo mundo no churrasco, todo mundo no chopp, contando dinheiro e dividindo e colocando no bolso. Pra mim, cara, não tem essa de vermelho, azul. Pra mim, o partido principal ali é o bolso deles. Não vamos generalizar, tá? Não são todos, mas 99,5% sim. Eu creio isso, né? Então tá fácil. Se eu errar, se eu colocar 10 nomes numa lista, eu fechar o olho e apontar, ele tá dentro. E a moral da história, então, eu vou resumir. O Douglas aprendeu que pra uma criança gostar dele, basta ele dar alguma coisa. O suborno. Depois dessa é o seguinte, gente. Depois dessa, do suborno do Douglas pra Manu. Um dia a Manu vai escutar isso, vai ficar sabendo de tudo. Hoje nós vamos falar de animes, tá? E essa pauta veio como? Eu tava conversando com um amigo meu e ele tava falando assim, cara, você viu o show do Boku no Hero nessa última temporada? Eles fazem um show. Ele falou, pô, o show é lindo e tal, e não sei o que. Tá, eu vi, muito legal. Mas eu peguei e falei pra ele assim, cara, você tá dizendo que esse é lindo porque você não viu o show do Beck, do anime. Aí ele falou assim, Beck? O que é Beck? Aí eu falei, caraca, ele não sabe o que é Beck, né? E o legal é a construção da história da banda e no final ela se apresentar, cara. Isso. Não, sim, aquele lance do moleque ficar tocando sozinho, até cada um, a briga que eles tiveram, se separaram, aí depois cada um foi aparecendo num determinado momento no palco. E pra gente liga muito. Não sei como é que a galera é hoje, mas na nossa infância, todo mundo tinha uma banda. Então a gente se ligava muito isso também, falava assim, não, já tive uma banda, então a gente ensaiava, aprendia os acordes, a gente começou a juntar com pessoas. Hoje não existe mais isso. Hoje pra isso inventaram o DJ, hoje é tudo DJ. Basta tu ter dois iPhones. E foi nessa aí que o Douglas ficou conhecido lá no bairro dele como tocador master de triângulo, cara. Então, vamos lá. É isso que a gente tem hoje, pessoal. Falou. Encerramos por aqui. Até a próxima. Fui. Não, o negócio é o seguinte, Veste, redes sociais. Galera, vamos lá curtir a gente lá nas redes sociais, tá? Vamos lá no Facebook, tá? Vocês vão encontrar a gente no velhos.confrades lá no Facebook e também no Instagram, tá? Vocês também encontram a gente no velhos.confrades. Beleza. Douglas, contatinho. Eu vou fazer um apelo aqui. Eu recebi algumas mensagens no contato @velhosconfrades.com.br xingando o Chris. Aí eu quero listar o top 10 pra poder a gente divulgar. Entendeu? Então vocês precisam mandar mais. Isso é fake news, ok? Isso é fake news. Então, é tudo fake news aí, porque ninguém escreveu até hoje. Manda lá o contatos @velhosconfrades.com.br. Contato @velhosconfrades.com.br. E esse conteúdo de hoje e todos os outros você encontra em velhosconfrades.com.br. Beleza? Vamos lá? Depois do Dropzilla, o assunto é anime. Roda a vinheta! Nossa, achei que você ia falar Anitta. Nossa. Roda a Anitta. Agora eu fiquei com medo. Roda a vinheta, vai. Roda a vinheta e esquece isso. Roda a vinheta. Já subornou criança, tocou triângulo e escutou a Anitta, cara. Ai, meu Deus. Você vai ouvir Confraria. Yo, Tadaima, Renin desu. Fala galera, beleza? Vocês conhecem Airsoft? Bom, Airsoft são réplicas de armas reais, mas com bolinhas de plástico como munição. É bem popular aqui pelo Japão e não é difícil de encontrar para comprar. Você consegue achar em qualquer Don Quijote, que é uma espécie de lojas americanas daqui. Mas não tem como comparar a experiência de numa loja especializada mesmo.
Eu fui em algumas lojas em diferentes regiões do Japão, mas eu vou falar de uma muito louca específica que eu fui em Akihabara. Logo na entrada, tem vários posters de lançamentos que, é difícil de acreditar que você veria um dia. Só pra dar um exemplo, quando o Resident Evil 7 tava saindo, essa loja tava com um pôster bem grande na entrada com a pistola M9, igual ao do jogo. Oficial mesmo, licenciada com case animal e o logo da Stars no corpo da réplica, na lateral, na parte que você segura a arma, sabe? Pra completar, ainda vem com um silenciador e a lanterna pra você acoplar na pistola. Bom, já entrando na loja, parece uma loja de armas de verdade mesmo, com balcões vitrine, com vários modelos diferentes de pistolas e acessórios, como silenciadores, miras, scopes, lanternas e granadas. Sim, até granadas. Nas paredes você vê vários modelos de metralhadoras e rifles pendurados, além de outros acessórios de suporte, como clips, que é conhecido popularmente como pente, munições diferentes, como as que brilham no escuro, por exemplo, pro pessoal que curte jogar à noite, as biodegradáveis para quem joga em campo, além das diferentes gramaturas. Também vende gás e bateria, já que existem armas que funcionam de formas diferentes. Já mais ao fundo da loja, vendem roupas camufladas, máscaras e óculos de proteção. A loja é bem completa. Mas beleza, comprei meu Airsoft. E o que eu faço com isso agora? Cara, por aqui tem várias opções de onde jogar. Tem os estandes de tiro, por exemplo, que parecem aqueles de filmes policiais, manja? Com aqueles alvos de papel e aqueles alvos eletrônicos que você derruba com o tiro e aperta o botão na mesa para eles voltarem à posição original, para você continuar treinando. Além disso, na sala tem alguns jogos de desafios. Por exemplo, tem um que você aperta um botão na mesa, começa uma contagem regressiva de 3 segundos. Assim que a contagem zera, alvos vão acender uns LEDs numa ordem determinada e você tem que acertar os alvos nessa ordem. Se você for rápido o suficiente, entra até pro ranking na loja. A loja tem 3 salas diferentes, a de 5, a de 10 e a de 20 metros. Sendo que a de 20 metros é pra galera que curte usar rifle de sniper. Caso você não tenha sua própria arma de Airsoft, você pode alugar as armas na própria loja. É um valor único que você paga, mas tem direito de escolher 3 armas diferentes, uma pistola, uma metralhadora e um rifle. A vantagem é que você pode ficar trocando as armas e testando várias diferentes antes de você comprar uma própria, né? E outra coisa também, a munição e o gás, você pode usar o da loja e você usa à vontade. Durante o tempo que você tá jogando, não tem limite de quanto de munição você pode pegar. Outro lugar legal de se ir pra jogar são os parques especializados. Tem um específico que eu queria contar aqui pra vocês. Eu fui em um que fica no exterior de uma das bases americanas em Kanagawa. Esse é um dos poucos lugares que é gratuito e liberado pra Airsoft. É uma floresta com bons lugares pra se posicionar, com peças metálicas simulando destroços, e como esse parque é parte do terreno da base militar, é comum passar caças F-16 de verdade sobrevoando o local, o que deixa a experiência infinitamente mais imersiva, né? Eu recomendo demais dar uma passada por lá. Bom, por hoje é isso que eu queria trazer pra vocês. Eu espero que vocês tenham curtido. Eu sou o Reni de Tóquio, direto pro Confraria. Já né? Anime. Vamos lá, de forma sucinta, tá? Quais foram os seus primeiros contatos? Qual foi o primeiro contato e depois seguindo? O meu, eu já vou falar, que eu acho que eu sou o mais velho daqui. Não gosto de admitir isso. Apesar que eu sou velho cronologicamente, mas de espírito, acho que o Douglas é mais velho e de fisicamente o Vest é o mais velho. Fisicamente. Então, Tá só o pó. Não, tinha que ver ele de meia calça, mano. Se você levar em calça e Cristiano, o Cristiano é a junção dos dois, físico e psicológico. Não, mas vem aqui. Agora vamos falar sério. A gente fala que a gente é velho e tal, nós três, mas tem alguém mais velho que o Reni, cara? Que o Reni? É, que tem os ossos frágeis. Ossos de idoso. O Reni já tem problema já de natureza, né? Tá, mas o assunto não é esse, vamos lá. O negócio é o seguinte. Eu comecei, que eu me lembro, cara, primeiros animes que eu vi, assim, que eu me lembro, eu nem sabia que o nome era anime. Ou pode ser anime, ou pode ser anime, depende de como você pronuncia, eu falo anime. Então é o seguinte, que eu me lembro, os primeiros, vamos lá. Speed Racer, Judoka, Menino Biônico, A Princesa e o Cavaleiro, Fantomas, Savamu. São esses que eu me lembro primeiro que passava na TV Record.
Só que isso era meados de 80. Só que esses animes, eles foram produzidos, acho que de 60 pra trás. Então tinha esse gap aí de 20 anos até uma televisão decidir investir e falar assim, vou apostar no anime. E a Record fazia isso toda a tarde. Esse foi meu primeiro contato. Sempre chegou mais atrasado aqui pra gente, né? Sim, mas antigamente era pior, né? Era anos. Né? Hoje, com a internet, tá tudo mais fácil. E a ordem que a gente viu não é a ordem de lançamento. Então vai ter coisas que a gente viu primeiro, mas na verdade ele tinha sido lançado depois, mais tarde algum canal lançou, mas era coisa de 20 anos atrás. Isso, exatamente. Aquele tempo era complicado, o negócio era complicado. E depois desse tempo eu fiquei muito tempo sem ver anime e tal, depois entra a segunda parte da história. E vocês, como vocês começaram? Bom, eu tive um começo bem parecido também, né, cara? Como você mesmo disse, a gente assistia e a gente não tinha, na verdade, a noção de que aquilo realmente era um anime, né? A gente chamava tudo de desenho na época. Exatamente. Então, quando você era criança, até a instrução dos seus pais, tudo que ele chamava que você estava assistindo era tudo desenho. Então, ele falava que você estava assistindo desenho. No máximo, se exigir muito, falava desenho japonês. Sim, mas mesmo assim, a palavra anime ou anime mesmo veio surgir mais pra frente. Acho que nem existia. Não, e aí, no meu caso, que eu me lembro, assim, eu comecei assistindo anime mesmo, foi acho que no SBT, passava Fly, se eu não me engano. Isso. Assisti Fly e assisti Cavaleiros também, só que Cavaleiros foi, na verdade, você teve um outro tipo de como eu conheci, que aí é incomum entre a gente aqui, mas eu lembro que me marca mesmo foi Dragon Ball e Fly. Dragon Ball e Fly era no SBT. Uhum. Sábado de manhã, sábado animado, passava Dragon Ball. Não lembro a hora que passava, não. E sempre parava naquele episódio do... Como que era? Comandante Red? Blue. Que o Goku colocava um ratinho na boca e pra salvar o ratinho. Não era nesse? Pra mim parava no... Ele subindo a Torre de Karin. Também. Parava muito nesse. Fora as milhões de vezes que parou no começo do campeonato. Pra mim, o que eu vou lembrar é Cavaleiro do Zodíaco. Sim, Manchete. Dragon Ball. Milagrinhos. Dragon Ball Fly, Dragon Ball pelo SBT. O Dragon Ball ele é pequeno, né? Pequenininho. O Dragon Ballzinho, o Dragon Ballzinho. Tá. O Dragon Quest, o Fly, né? Sim. E o que mais? Eu lembro também, meio bagunçado com Cavaleiros do Zodíaco, era Samurai Warriors. Sim. E Shurato. Tu lembrava do Fly? Tu não lembrava das Guerreiras Mágicas de Heian? Guerreiras Mágicas de Heian. Passava no SBT também. Passava também, Guerreiras Mágicas de Heian. Isso. E na Manchete, eu não via, mas meu irmão via, ele me contou, Sailor Moon. Alguém minutos atrás me passou uma lista que tinha Sailor Moon, tá ligado? E eu acho que não foi o irmão do Douglas. Além do Douglas tocar triângulo, eu fiquei sabendo que ele tocava triângulo vestido de Taxidomask. Não, o Taxidomask tá bom, né? Porra, o Taxidomask tá bom pra caramba. Ai, caramba. Sailor Moon aí o negócio ia ser feio, mas vestido de Taxidomask, cara, sucesso. E Cavaleiros e Samurai Warriors, Shurato, eles vieram depois até, né? Foi depois que a Mila Christie assumiu o programa que a Angélica apresentava na Manchete. Nossa, Mila Christie. Muita informação, não lembro. Nesse meio tempo aí que o Vest tá falando de Mila Christie, de troca, de não sei o que, Angélica e tal, teve também o Yu Yu Hakusho, né? O Yu Yu Hakusho, que é um dos animes que eu mais gostei até hoje. Há controvérsias. Eu gostei, né? Não, da minha parte há controvérsias, que ele é o melhor anime. Mas enfim. Há controvérsias porque, tirando a parte do anime que o irmão dele gostava, né? Vocês se lembram? No SBT teve Street Fighter também. É Street Fighter.
Eu lembro. Caramba, que bonito isso, cara. Faz de É novo. lindo. Ah, não. Faz de novo. Eu fico com vergonha. É, mano. E, cara, eu me lembro exatamente, depois dessa onda de anime na TV, né? Eu me lembro, cara, exatamente, quero ver se vocês se lembram, né? A parte de vocês. Da minha parte, cara, eu me lembro exatamente o primeiro episódio que eu vi de Pokémon, e que depois que já tinha sido hypado, que todo mundo falava e tal, e eu assisti muito tempo depois. E eu me lembro exatamente do primeiro episódio que eu vi do Pokémon e do Dragon Ball, cara. O do Pokémon foi um que o Ash, a Misty, o Brock e a equipe Rocket estavam num cruzeiro e o navio vira de cabeça pra baixo, tipo Poseidon, tá ligado? E eles têm que se ajudar pra sair do navio. Ah, eu tinha idade, então eu assistia na Angélica. Era Angélica, não, era Eliana. Eliana. Eu assistia na Eliana, então. Não, eu vi do primeiro episódio. Então, mas eu nunca soube assim, tipo assim, segunda-feira vai estrear Pokémon, febre, sabe? Eu nunca vi anúncio assim, eu só via falar depois que já tava passando. É, porque você é velho, né? Eu acompanhava porque era o que eu tinha pra assistir. Eu não tinha amigos, isso sim. Eu também, né? Eu nunca tive uma periodicidade pra assistir o negócio, né? E o Dragon Ball, cara, o Dragon Ball é conhecido faz tempo, porque na locadora tinha cartucho do Dragon Ball e tal, era bem conhecidinho. Mas no Brasil, cara, o primeiro episódio que eu me lembro, que eu vi, vocês devem lembrar, é um que o Sr. Popo pega a Bulma pra ela procurar a nave que tava perdida lá pra eles irem pra Namekusei, e o Goku tava no hospital todo engessado. Pô, mas isso é o Z. É o Z já, né? É o Z. Ele tava todo engessado, aí ele tá querendo ir com o Sr. Popo, e aí o médico vem falar que vai dar uma injeção nele, e o Goku tem medo de injeção, aí o Goku começa a aprontar um monte, aí e no final quem vai é a Bulma. A Bulma que vai com o Sr. Popo. Aí depois arrumam a nave. Não, arrumam... Ele fica lá ainda em recuperação, só que aí ele pega com o Mestre Carinha... Isso, é a nave que a Bulma... Que o Semente dos Deuses. A nave que o Sr. Popo dá pra Bulma é a que vai ela, o Gohan e o Kuririn, né? Sim. É o começo, né? O começo da... Acho que não começo não, sei lá. É um episódio perdido. Não, é o começo da disputa com o Freeza, que eles estão indo pra Namekusei e aí vai começar. Depois o Goku vai, faz o treinamento, aquela zona toda. Sim, então, peguei bem perdido, bem perdido. E vocês lembram exatamente o primeiro? Eu vi do primeiro, cara. Eu vi do primeiro, porque como eu acompanhava o SBT, a Manchete, então eu via desde o primeiro episódio. Então eu lembro do primeiro, o Dragon Ball eu vi do primeiro, Fly eu via do primeiro. Tudo certinho. Guerreiras Mágicas eu via. Do Dragon Ball a gente viu 30 vezes o primeiro. Então como estamos vendo, o Douglas não tem o que falar, vai, veste tu. Cara, eu acho que o primeiro episódio que eu vi do Dragon Ball... Não necessário do Dragon Ball, de algum anime, assim. Então, de algum anime, cara. Cara, eu achei sensacional quando eu conheci Samurai Warriors, cara. Que foi logo que apareceu aquele samurai que ele tinha uma armadura que ele era cheio de katanas, assim, ele tinha uma armadura de aranha. Eu acho que era o vilão. Nossa, cara, eu achei sensacional aquilo ali. Aquilo me marcou a ponto de eu ter curiosidade de começar a assistir o desenho, né? Fora ele, outro episódio que me marcou bastante mesmo, foi quando o Shiryu ficou cego. Esse também. Merda, Cavaleiros também. Cavaleiros, vocês lembraram? Cavaleiros tava num hype gigantesco na Manchete. E eu lembro também do primeiro que eu assisti, que todo mundo falava e eu não gostava, tá ligado? Aí eu fui assistir. O primeiro que eu assisti foi aquele que o Yoga, de Cisne, ele enfrenta o Mestre de Cristal, o mestre dele. E ele congela as pernas. Que não tem no mangá. Mas... Então, foi o primeiro que eu vi, cara. Aí eu falo assim, caraca, por que quando o cara vai dar soco, repete a mesma imagem 4 vezes, tá ligado? Caralho, que bagulho bizarro, cara. Aí ele vai lá e congela as pernas do cara. Esse foi o primeiro que eu vi. Aí eu falei, vou dar a chance. Aí viciou, né? Aliás, apesar que eu não gosto. Yoga foi o cara que lutou com um dos cavaleiros que eu acho que tem a armadura, na minha opinião, mais estilosa da obra toda, que é o Hagen.
Eu acho ele sensacional, cara. Que ele tem a metade de fogo, metade de gelo. E nossa, lá na Saga de Odin. Ele era do mal, né? Ele era do mal. Ele, se eu não me engano, ele foi o vilão que foi enfrentado logo depois do Fenrir. Que é aquele que... Na verdade, Odin foi quando começou a aparecer as armaduras que movimentavam, né? Ele tinha que ser do mal mesmo, cara, porque Hagen bom é Hagen Das. Dos Cavaleiros eu gosto eu gosto do clássico, acabo gostando do clássico. Então, da luta contra o Cavaleiro de Leão, que sempre repetia. Sempre parava ali. A luta do Cisne contra o mestre dele, o verdadeiro mestre no mangá, né? Que Camus é o Camus de Aquário, que eu acho sensacional aquilo lá. Sim. Não teve muita luta boa. Do Aldebaran foi legal. Do Aldebaran foi legal. Não, no Cavaleiros na saga clássica, né? Cara, pra mim, Cavaleiros, cara, a única coisa que presta no Cavaleiros são as 12 casas. Então, a saga clássica. Qualquer coisa fora, Guerra Galáctica, qualquer coisa fora, eu odeio. E tem uma coisa de Cavaleiros que, se eu não me engano, é no episódio 48, cara, que eu acho que tem a melhor introdução de anime que já existiu, cara. Que eles contam a história desde o começo até onde tá ligado? É tipo assim, 10 minutos de introdução. Anteriormente em Cavaleiros do Zodíaco. Não era. Que pressa, Cavaleiros. E aí as 12 casas e libertem Atena, que foi atingida pela flecha do mal. Que eles contavam igual fica a abertura nossa aqui do Bonfire. Começava. Eu lembro que começava com relógio, aquele relógio das 12 casas, aí dava o título do desenho e começava. Eis que na era moderna existem a lenda dos cavaleiros. Os cavaleiros de Atena sempre virão para salvar, não sei o que. Aí começava. A dublagem era sensacional, cara. A dublagem do Cavaleiros era da Alamo também? Não, era Gota Mágica. A dublagem era sensacional. Nossa. Só pra notificar, tá? Eu tenho as 12 casas com a dublagem da Gota Mágica, da Alamo e original. Sensacional. Só tu mudar a faixa de áudio. Sensacional. E aí, tem muita coisa bizarra que a gente deixa passar, né? Mas eu não lembro como é que era no anime, mas no mangá, o pai da Saori era pai de todos os cavaleiros. Ô, porra! Caralho, é um coelho. Eita! Todos os cavaleiros de bronze eram filhos dele. Sério? Sério? Tu tá revelando isso pra mim agora? Caraca, cara, ele era um pegador, velho. No anime ficou diferente, mas no mangá... Então a Saori é da parte de todo mundo. Então, eu vou resumir então, cara. Então, toda a saga do Seiya até chegar na Saori era pra rolar um incesto. Meu Deus, cara. Não, a Saori não. A Saori era adotada, né? A Saori era adotada. A Saori era a única que não era filha dele. A Saori, ela foi resgatada pelo Aioros, lá o irmão do Aiolia. E ela foi tratada como neta, né? Isso, e foi entregue pra ele. Só que aí, no mangá, conta lá que o cara, ele foi ao redor do mundo fazendo filho. Semeando, e depois, quando eles atingiram a idade maturidade de cavaleiro, foi que a maturidade ele colheu. Ele foi lá e juntou a galera pra poder se bater e ele escolheu os cavaleiros de bronze. Que aí começa... Ainda bem que ele era rico, né? Porque pra pagar a pensão pra todo mundo é foda, hein? E aí começa tanto o mangá quanto o anime, aquela disputa lá pela armadura de Pégaso. Da Guerra Galáctica. Aquela Guerra Galáctica é entre os filhos do cara. Mitsumasa Kido. Ele é um cara que fez filhos pra fazer rinha, cara. Isso aí. Pra que criar Pokémon? Cria filho. Não cara. Cria filho, velho. Se tivesse esse monte de filho, ia estar tudo no semáforo vendendo house aí. E aí no... Eu ia montar um time de futebol, sei lá. No anime mudou, né? Mas assim, pelo menos no anime tinha sangue, né? Hoje estão tirando, mas na época tinha sangue. Mas teve um tempo na nossa época também que também estavam tirando um pouco de sangue também, mas... Foi crescendo e tudo, eles transformavam o sangue numa tipo uma mancha preta, né? Depende já vi até sangue verde. Nossa, depende de qual país.
A censura zoa mesmo com o desenho, né, cara? O Sanji do One Piece, que costumeiramente acende um cigarro, né? Fica fumando direto, na censura americana colocaram um pirulito na boca dele, né? Era um cabo de pirulito. Não, sério, o bagulho é... Eu tô ligado. Então, e o bagulho é tão absurdo Porque é hilário mesmo, cara. O bagulho é bizarro. E o bagulho é tão bizarro, assim, o índice de censura é tão bizarro, cara, que as armas... Porque eles estão no mundo de piratas. Piratas usam armas. Espadas, arma de fogo, tipo aquelas garruchas, né? E, cara, eles colocaram rolha em todas as armas. Tinha rolha na ponta da arma. Nossa. Se fosse... Não, aí é zoado, né? Americano com censura de arma. Porque eles eram piratas de parques de diversão, cara. Você tá louco. Você tá louco. E teve uma... Acho que acelerando um pouquinho, porque a gente passou da fase de TV aberta, né? Sim. Antes de entrar na internet, eu acho que a gente passou um tempo na TV a cabo. Então, na TV a cabo, a nossa afinada Locomotion, muita coisa boa eu vi lá a primeira vez. Que aí já começou a mostrar um mundo novo. Tu lembra da vinheta da Locomotion quando ela ia passar algum anime acima de 18? Não lembro. Cara, era um desenho bizarro de uma criança, tipo assim, uma criança encostada assim, meio que de cócora, sabe? Chorando. A criança chorando. E aí tu via embaixo assim, escorrendo o xixi, cara, da criança. E avisava que o anime era proibido para menores de 18, cara. Cara, isso é uma curiosidade. Eu nunca fui muito fã dos animes da Locomotion. E eu sempre falei isso pro Cristiano mesmo, porque eu sempre gostei de animes que tinham uma animação muito bem feita. E a maioria dos animes que passavam na Locomotion era aquele tipo de animação que tinham poucos quadros e o personagem movimentava só a boca. Não, cara, foi daí Evangelion. Não falei que são todos. Eu falei que... Desculpa aí. Opa! Aí, sabe a marionete passava lá, não passava? O Pedrejando já antes do tempo. O Cyber Marionete é classe A, cara. Era Vocês lembram da história? Não era tão bizarro. Não, era tão bizarro que ficou registrado. Todas as mulheres tinham morrido no universo. Pegou um vírus que só matava mulher. Só sobrou homem. Então os homens, como eles são normais, eles fabricaram bonecas. Tipo o Japão hoje em dia. Isso, robôs. Robôs. Então as marionetes eram as mulheres. As únicas mulheres que existiam no universo eram as marionetes. Agora tudo se encaixa. Agora tudo faz sentido. Então os homens em desespero criaram brinquedos sexuais. É isso. Por isso que o nome é Cyber Marionete. Eu lembro que tinha um que eu gostava da abertura que era um de futebol, cara. Eu não lembro agora exatamente. Super Campeões. Não era. Não, passava na Locomotion? Na manchete, Super Campeões, hein? Era um outro de futebol. Mas passava onde esse de futebol que tu via? Na Locomotion. Não lembro de futebol na Locomotion. Também não lembro não, cara. Eu não vou lembrar agora o nome, depois eu vou dar uma procurada e... Não, beleza, a gente põe no post. Super Campeões, a gente esqueceu de falar, passava na manchete. Isso. Esse eu já não assistia. Eu assisti. Só assisti depois de velho. Você não era amigo da bola? Não, eu só fui ser amigo da bola em 2002. Nossa. Não, eu assistia na época que passava também. Opa, uma coisa muito interessante de se falar também, que os animes, às vezes vendiam em banca, né? Você comprava os capítulos em DVD na banca. Não, mas aí foi mais tarde, né? Mas também não tinha o acesso que a gente tinha fácil, né? Não, aí foi na época de DVD. Pra ter uma ideia, eu comprei meu DVD quando no Japão tava saindo Cavaleiros do Zodíaco, a saga de Hades. E eu comprei o DVD porque eu soube que ia sair o DVD no Japão e eu já tava esperando pra comprar quando saísse no Brasil. Mas assim, saiu 10 anos depois, mas... Eu acho que eu tenho 4 DVDs aqui do Vampire Princess Mew. Eu lembro, foi na época que começou a sair, já era popular. É isso, o anime já era mais popular, já tava começando, não tava começando. Porque a gente tava começando também, né? Então já tava melhor já acesso.
Anime velho? Então, não, peraí. Locomotion. O que vocês lembram mais? Sabe, Marionette, Cowboy Bebop, que é o melhor anime de todo mundo. Trigon não era dessa época também? Trigun? Eu conheci Trigun, não foi pela televisão, não, cara. Eu acho que... Trigun passou no Cartoon, se eu não me engano. Passava... Samurai X era da Globo. Locomotion? Não, Samurai X era Globo, depois foi Cartoon. Era. Começou na Globo. Sério? Tanto é que esse nome Samurai X é dado pela Globo, né? Porque não tem nada a ver o nome, né? Mas... Trigun, na verdade, eu conheci bem antes, mas ele foi passar na Cartoon, sim. Passou na Cartoon. Isso, passou depois. 2000 e alguma coisa, 2007. Ele já passou no Toonami, né? Já era Toonami. O Toonami, quando começou, era Pokémon, Dragon Ball... Lembra, Douglas? Lembro. O que mais? E me desculpe o erro. Não é na Locomotion, foi na Animax que eu vi o a Animax veio depois. A Animax, na verdade, eles assumiram o lugar da Locomotion. É isso que eu ia falar, né? A Animax comprou a Locomotion. E aí, o nome do anime que eu gostava da abertura era Hungry Heart. Qual? Hungry Heart, Wild Striker. Então, esse eu lembro. Esse eu vi, passou no Cartoon também, se eu não me engano, e no Animax passava assim, esse mesmo, eu lembro. Eu lembro desse, eu tenho essa abertura também. Desse anime é legal. Agora tem essa também, né? Tem da Animax, depois, mas na Animax já tava mais famosinho, né? Mas no começo, eu lembro que o Animax, eles tinham Full Metal, Initial D, Hunter x Hunter, a primeira versão, Prince of Tennis. Nossa, Prince of Tennis é sensacional. Eles passavam direto, repetia direto. Era esses. Tinha mais uns outros, né? Mas os carros-chefes deles eram esses. Eu nunca consegui ver um Initial D dublado, cara. E o que se fez da Animax? A Animax, ela sumiu? Desapareceu? Acabou, né? Porque foi numa... passou Ghost in the Shell, passou Akira, Macross, ou Macross, sei lá como é que chama. Porque na Animax passava Shin-Chan também. Sim. Só que isso aqui o Shin-Chan passava na Fox Kids. Kids, começou na Fox Kids. Passava na Fox Kids, cara. Que eu lembro de conhecer. Eu não tenho certeza, tá? Eu não tenho certeza, mas eu acho que a Animax parou porque a Alamo fechou, né? E a Alamo era a que mais fazia dublagens pros animes. Então, eu na época, eu teorizava que ela fechou por causa da... Foi uma época que começou a ter muito anime na internet. Eu acho que foi aí que parou a quantidade de animes que saía na internet, vazado, é claro, superava a Locomotion. Então acho que parou a audiência por isso, e também porque a galera mais chata queria ver legendado no idioma original do que ficar vendo dublado. Vai tomar... gente chata! Caralho, eu odeio essa discussão, cara, com as pessoas... eu prefiro no áudio original, eu prefiro legendado. Não, eu vou em defesa. E eu tô falando isso não é porque eu sou dublador. Você é dublador, não, tá? Não é por isso, não. Não, em defesa, eu gosto de dublagem quando a dublagem é bem feita. Sim. Mas, cara, assim, depois da Locomotion, teve o canal o Cartoon lá que lançou, e a Animax, né? Acho que a Animax teve mais. Cara, era cada dublagem uma pior do que a outra. Não, então, o problema do Animax, eu particularmente, eu vejo o problema da dublagem do Animax, que era o seguinte, como era só um estúdio que fazia, e como eu sei que a dublagem é difícil de você entrar, né? É difícil de você ficar lá dentro, o que acontece? Por exemplo, vamos lá, Prince of Tennis. O principal é um dublador, o coadjuvante é outro. Aí depois do Prince of Tennis vai passar, sei lá, Dragon Ball. O principal do Prince of Tennis é o coadjuvante no Dragon Ball, e o coadjuvante do Prince of Tennis passa a ser o principal no Dragon Ball. E fica massivo, porque você escuta a mesma voz. Exato. Mais da outra. E aí 24 horas só trocando, tipo dança das cadeiras, tá ligado? Só trocando as mesmas vozes. Aí não dá, né, cara?
aí fica difícil, fica É complicado. igual você escutar a voz do Goku em 1001 programas por aí, cara. Oi, eu sou o Goku. Mas Você a está- animação, ó, Você está muito forte, Gohan. mas a animação ela teve os animes que foram bem legais, assim, e realmente de nome também que passou nela. Por exemplo, ela teve a Samurai X, passou na Animax. Se eu não tiver enganado também, passou Basilisk na Animax. Sim, passou. Basilisk é top. Shin-Chan As e... aberturas são top. Isso. O anime, o Basilisk completo é sensacional. E outro também que passou também, que o Cristiano já comentou, foi o Prince of Tennis. Então não é de todo ruim, assim, o que eu gostava. Gantz também. Gantz passou na Animax. Gantz, grande Gantz. Gantz, Excel Nossa, Saga. quando eu vi aquele primeiro episódio, eu fiquei muito chocado. O Gantz era muito bom. Com a cabeça... Não, fiquei muito chocado, cara. Muito O chocado. Gantz é muito Com o bagulho do trem, cara. Fiquei muito chocado. Não, a ideia... Aí eles estragaram o mangá, né? Não, mas eu tô dizendo a cena do trem, a primeira. mas Fiquei muito chocado. Mas não só a cena ali, depois piora, cara. Não, sim. Ao longo do anime vai piorando. Mas aquela cena, aí você vai ver, não, isso aqui já é uma coisa diferente do que a gente assistia na época. E o desenrolar, e ele te coloca como se fosse uma Matrix. Onde quando você entra na Matrix você ganha superpoderes, só que na verdade a Matrix é no mundo real. É sensacional, cara. É sensacional. O apelo do Sensacional. Gantz é totalmente diferente do que as pessoas estavam acostumadas a ver de anime, né, cara? Porque você só via anime como uma coisa... Mas não vou dizer a palavra incorreta a se usar, é uma coisa alegre, feliz, assim, que era um desenho simplesmente que onde só tinha porradaria ali que acontecia de vez em quando e tal, e tinha aqueles alívio cômico. Gantz, ele veio com uma proposta com uma história mais densa e ele era muito mais pesado do que todos os outros animes na época, né, Já cara? chegou pra chutar o saco mesmo da Ele galera. veio como, não vou dizer que é anime pra adulto, porque realmente era anime pra adulto, mas Era a assim. temática abordada e como ela era abordada no anime, em fator de mostrar muito sangue, coisas que realmente aconteciam, que mostraram como se fosse estupro, por exemplo, era coisa que veio mostrando que chocou a galera naquela época. Peitões, apareciam peitões. Mano, o negócio é absurdo. Era complicado, o bagulho era complicado. Mas é um anime sensacional, cara. É muito, muito bom, cara. Muito, muito bom. Melhor que o Digimon. Ó, até rimou, hein? São de diferentes pegadas, né, cara? E o Digimon, ele acaba tendo uma ligação. Digimon, porque... vocês viram pela Globo, não foi? Isso, a gente viu pela Globo. Com a Angélica cantando. Nossa. Legal. Ele tinha uma ligação porque a gente era jovem, pelo menos eu, o Vesh é um pouco mais... Quantos anos de diferença, Vesh? Tá com quantos anos? Eu tenho 36. Não, então não tem muita diferença, não. Então a gente tava... 136. Então a gente tava mais ou menos na mesma época da escola, então ali era o que a gente tinha pela juventude, né? Era o que assistia. Antes veio muito depois. Eu tava com, sei lá, 19, 20, quando começou a passar na Locomotion. O Douglas sempre falou de Gantz, cara. Sempre. Então, e aí eu já tinha uma outra visão. Então, o que o Cris zoa muito, que eu e o Vesh, a gente gosta de Digimon 1, 2 e 3 é sensacional. A história é bem contada. 3, cara. 1, 2 e 3. O 3 que ele viu era gringo. Caramba. 1, 2 e 3. Áudio original, só que era áudio original. Em inglês, áudio em inglês. Vamos entrar num assunto, que a gente pode entrar nesse assunto agora, no final desse primeiro bloco, e a gente continua falando ele no segundo. Douglas, conta aí, Douglas e Veshna, vou deixar vocês contarem. Conta aí a nossa trajetória do Clube do Anime. Era tipo um clube do livro, só que era de anime. Conta aí vocês. É legal. E eu acho que foi um momento que eu já conhecia o Chris, eu não conhecia o Vesh, mas foi a época que juntou com um monte de nerd junto, né? Então, as coisas foram se afunilando naturalmente, né, cara? A galera da redondeza ali acabou se juntando por gostar da mesma coisa e um foi apresentando o outro, né? E aí foi obrigado por causa da situação, né? O ano foi 2002.
Em 2002, a internet que existia... Já existia internet mais rápida, não lembro quanto que era, mas a maioria dos meus amigos, os pobres, a gente só tinha internet de escada. E os episódios... acho que naquele tempo tinha Speed, a Speed era cara pra caramba. Isso, então só quem tinha Speed era a Lan House, né? Aqui naquela época era Cambrais. Não, acho que era Speed primeiro, hein? Era Cambrais de 128 KB. E assim, faz mais isso aqui dos confrades, mas na época não tinha restrição, a gente baixava. Sim. Então baixava. Então a gente baixava. Todo mundo baixava anime. Hoje tem site de streaming, você não precisa fazer mais isso. Então o que a gente vai fazer? A internet de escada. Não sei. Os episódios na época eram 172 megabytes. 175. 175 megabytes. Então, 175. Qualidade, né? Isso. Então, como é que era na nossa época, gente? Para você, se você acessasse a internet de escada durante o dia, era cada minuto que era um pulso? Quanto é que era? Acho que eram 3 minutos, acho que era primeiros 3, depois eu não lembro. Então, e assim, o que é importante? A galera de hoje não sabe o que é uma linha de escada. Gente, a linha de escada é o seguinte: você usava a linha do telefone para entrar na internet. A partir do momento que você entrava na internet, o telefone não ligava, não funcionava, porque você estava usando a linha para a internet. Funcionava como um telefonema. Exatamente. Você discava. Só que... Não, sim. Tô dizendo assim que o telefone, a partir do momento que você entra na linha de escada, você entrava na internet pela linha de escada, não tocava telefone, você não conseguia fazer ligação para ninguém, porque você já estava na internet. E aí, qual era o problema quando você usava isso durante o dia? Era como se fosse uma ligação, e as ligações eram caras naquela época. Cobrada por minuto. Então, as ligações eram caras. Então, se você ligasse durante o dia, a cada minuto era um pulso. E você tinha que pagar isso. Então, a conta da sua casa ia vir absurdo. Então, o que as pessoas pobres como a gente fazia a conexão da meia-noite às 6 da manhã. E conta um pulso só. Isso, era pulso único. Era pulso único. Então, o que a gente fazia? Da meia-noite às 6 da manhã, a gente baixava um link, colocava no gerenciador de downloads, porque a gente demorava uma semana para baixar um episódio. De 175 megas. Então, era da meia-noite às 6 da manhã, a gente ia baixando. Torcendo pra vir o episódio correto, porque às vezes vinha com o número trocado e o episódio era errado. Isso. Ou então vinha filme de macaco transando. Ou não vinha parada crachada, não vinha com problema o arquivo. Então, além de você durar uma semana, era uma semana de você contando com a sorte também. Isso aí. Então eu fiz amizade com o Chris, depois eu fiz amizade com o Vesh, e na casa do Chris, o Chris me apresentou para um anime sensacional. Naruto. E aí o Chris me propôs o seguinte, foi assim, então, Naruto tem 50 episódios lançados. A gente tá juntando o grupo para poder a gente baixar todos os 50. Então cada um pega uma lista e vai baixando em casa, depois a gente junta pra gente ver junto. Então, aí cada um baixava um episódio, ou então a gente, quando não tava baixando cada um episódio do mesmo anime, tava cada um baixando de um anime diferente pra ver se o anime era bom ou não. Isso que eu ia falar agora. Todo mundo baixava o primeiro episódio. Cada um baixava, pra quando se juntasse, cada um apresentar uma coisa diferente. Pra poder ver o que a gente ia dar segmento pra conseguir baixando. Já no Naruto você conheceu o Cristiano, quem me apresentou o Naruto foi o Yokota, cara. O Yokota é um amigo em comum nosso, né? Sim. Ele, naquela época, a gente falava queimar a mídia, né? Você gravava num CD as coisas. Que aí também não era muita gente que tinha o tal do kit multimídia no computador. Cabiam 4 episódios em cada CD. 4 episódios. E aí o que acontece? Ele pegou e me levou lá em casa pra gente. Ele chegou em casa com: caraca, olha aqui uma coisa nova que eu consegui aqui pra gente assistir. E eu lembro que foi num PC muito antigo meu, porque ele não abria duas coisas, ele só abria uma coisa por vez. Ou eu tinha o Internet Explorer aberto, ou eu tinha isso aqui era uma coisa por vez, né? Ele era monofuncional.
E quando eu assisti Naruto, cara, o primeiro episódio com o Yokota, eu falei assim, caraca, isso aí é sensacional. Aí começou também a abrir um outro leque de possibilidades de outros tipos de anime que eu não conhecia, né? Que antigamente você só tinha aqueles que realmente eram mais comuns. Mas é bem legal essa história. Então, resumindo, os loucos se juntaram, a internet era discada, todo mundo era pobre, cada um pegava um episódio por semana, porque é o que dava, sem contar que tinha, lembra, Douglas? Tinha programinha que desligava o computador às 6 da manhã. Isso. Pro computador não ficar ligado, que senão se pegar de manhã ele já começa a cobrar pulso. Exatamente, e é por isso do gerenciador de download, né? Porque nas 6 horas da manhã o computador desligava, a gente ia pra escola, eu ia pra escola e o Vesh. O Cris já tinha largado a escola faz 30 anos, nessa época. O Cris ia trabalhar, né? Trabalhava em São Paulo na época, né? Isso mesmo. E aí, 6 horas da manhã, meia-noite, de novo, a gente ficava acordado e ativava o download e ia dormir. E eu lembro também que logo depois desse esquema de baixar anime, né? O outro esquema que a gente usava bastante era IRC. O IRC também foi uma coisa que pelo menos eu usei muito para poder baixar anime, porque foi quando veio aquela IRC é o Mirk? É o Mirk. Isso, o Mirk. É que quando ele veio, por exemplo, você tinha os canais, né? Que você entrava, e aí tinha canal de... Eu lembro, eu aprendi a mexer contigo. Canal de casa eu vi tu mexendo. E canal de anime, canal dessas coisas, você ia lá e se registrava no canal. Eu aprendi a mexer no Mickey com o Vest. Eu vi o Vest mexendo na casa dele. E aí, dentro do próprio canal, você tinha os bots, né? Que era, por exemplo, é como se eu tenho um episódio de anime na minha casa. E aí alguém quer baixar esse episódio de anime pra conhecer também. Então eu disponibilizo ele no meu PC pra alguém ir lá e pegar. É como se fosse o torrent. O torrent, ele dividia em... O torrent, na verdade, ele divide um arquivo em várias partes. Ele pode pegar um pouquinho de cada pessoa, assim, e montar o arquivo depois. Você pegava de um cara só. De um cara só. E aí, o que acontece? Com esses bots, você chegava lá e entrava numa fila. Exato. Porque o bot, ele só disponibilizava o download daquele arquivo para uma pessoa por vez. Então você entrava no bot, colocava o seu nome na fila, e aí tinha uma fila, de 30 pessoas, você tinha que esperar as 30 pessoas fazer o download para chegar a sua vez e você ter a sorte de não cair a internet, de não acontecer nada para você baixar o episódio. E aí eu tinha um bot meu também, por causa do servidor onde eu costumava pegar. Quem tinha um bot e também servia, quem dava anime pros outros também, passava na frente nessas filas. Então era uma forma que eu tinha de conseguir pegar na frente de todo mundo, assim. Furando fila. Eu lembro... Não, peraí. Se liga, Douglas. Antes de tu falar, sem querer interromper. Isso que o Vesh acabou de falar é a política dos 3 anos de idade. É o suborno. Já existia. Ele subornava pra ter vantagem na fila. Já existia. Eu fazia bot também no Mirk. Só que no meu caso, eu acho que eu passei a ler mais que vocês, né? Eu demorei pra ter TV, internet rápida, então eu lia mais mangá, porque era mais rápido. Sim. Então eu ficava nos chats de mangá e baixava tudo que era mangá possível. Então todos os animes que existem, normalmente ele nasce de um mangá. Então eu passei a acompanhar o mangá, e aí eu também era o cara dos spoilers, né? Porque a galera só via o anime. Tu não era o cara dos spoilers. Não, tu dava uns spoilerzinhos. Mas o cara dos spoilers é o maldito Yokota. O Cocota era demais, né? Yokota é demais. Tu ainda tinha... Eu tinha filtro. Tu tinha filtro. Cara, eu me lembro até hoje, tu me dando um spoiler, tu perguntou se podia dar, eu falei que sim, e aí tu falou do Gear 2 do Luffy. Nossa, que ele bombeava. Aí tu falava assim, ele faz um negócio que ele bombeia o sangue, e eu falei, cara, como que isso é possível? Aí tu começou a explicar, aí depois, muitos anos depois, você passou no anime, né? Aí eu falei, caraca, mano, o Douglas já tinha falado disso há 1000 anos. Mas então... Agora é o seguinte, vamos dar uma encerrada aqui, vamos dar uma paradinha aqui pro XXX.
vamos lá dar uma aliviadinha, certo? Fazer um pequeno intervalo e na volta nós vamos falar do que a gente assistia, do que esse clube do anime, o que ele proporcionou pra gente, beleza? E aí depois a gente já emenda no que ele proporcionou pra gente naquele tempo, todas as loucuras. O Douglas tem uma lista de 100 animes aí que marcaram a vida dele. Eu acho difícil a pessoa ter essa lista de 100 que marcaram a vida, mas... inclusive Sailor Moon. Mas então... E meio que a gente fala também do que a gente tá acompanhando atualmente. Vamos lá, próximo bloco. Fechou? Fechou. Vambora. Vambora! Voltamos. E, senhores, para deixar bem claro, vamos fazer uma definição de anime mais ou menos com o que a gente tem, tá? Não tecnicamente, explicadinho e tal. Mas o anime, diferente de um desenho, tipo um cartoon, tipo Bob Esponja, que tem milhões de episódios, nenhum faz conexão com o outro e é criada a caralho, assim. O anime não. O anime, ele tem começo, meio e fim. Geralmente, né? Eles são feitos em arcos e são fechados, assim. Às vezes a série tem 24 episódios, no máximo. Alguns tem 12, outros tem 6. Então você sabe que tem um começo, meio e fim. Procede? Procede com exceção da... Acho que a maior exceção aí é Pokémon. Pokémon, One Piece, Dragon Ball. Não, Em questão de ter uma continuidade, assim, sabe? Então, mas é que assim, o Dragon Ball e o One Piece, eles são baseados no mangá. O Pokémon, ele já não é mais baseado no mangá há uns anos. Outra coisa muito importante. Por que tem certos animes que só tem 12 episódios, outros tem 24, alguns tem 39? Por quê? Porque o anime, ele vem do mangá. Quando o mangá faz sucesso no Japão, ele é serializado, ele vira série. Então o mangá também tem começo, meio e fim. Então, por isso que o anime também tem um começo, meio e fim. Então, basicamente é isso, né? Isso, a história vai acabar. A história vai acabar. Geralmente, acaba e a gente não gosta, né? Do final, mas... E outra coisa que caracteriza é o traço, né? Sim. O traço realmente é um traço oriental. Sim, as animações e tudo mais, aquelas coisas todas. Ok, chegamos nesse consenso do que é um anime. Agora vamos lá. O que o clube do anime que a gente tinha levou a gente a conhecer e o que essas coisas que a gente conheceu levou a gente, que animes levaram a gente? Vamos lá. Eu acho que o grande divisor de águas, acho, pra gente foi depois do nosso grupo de pirateação de anime. Não fala assim, fala clube do anime, cara. O nosso clube do anime mudou. O que foi que aconteceu? No Brasil surgiu o primeiro evento de anime. Em 2002, o primeiro Anime Friends. Não foi o primeiro, não. Sabe por quê? Já tinha Animecon. Então, os dois meio que vieram no mesmo ano, se eu não me engano, e havia disputa entre os dois eventos, né? Um queria o público do outro. Então, Vecha, aí eu acho que o Animecon já tinha antes, sabe por quê? Porque naquela primeira Anime Friends que nós fomos, que foi a primeira que existiu, a gente dividiu 2 dias para Animecon, 2 dias para Anime Friends. Por quê? Porque, se eu não me engano, o André e o Yokota, eles já tinham ido numa Animecon anterior e eles estavam dispostos a ir só no Animecon desse ano. E nós falamos assim, não, vamos dar uma chance para esse novo que vai começar. E, se eu não me engano, foi isso. Aí a gente até que meio que dividiu os dias, lembra? Então, eu não fui na primeira Animecon. Eu na primeira Anime Friends, eu fui na Animecon. A primeira Anime Friends que você fez a divisão. Não, então, que você fez a luva de... Sim. Então, essa eu não fui. Eu fui só na Animecon. Então, eu encontrei com vocês lá na Animecon, mas eu não fui na Friends. Eu fui na segunda Friends.
Então, na primeira nós dividimos. Fizemos 2 dias Anime Con, 2 dias Anime Friends. Nós meio que dividimos. Mas eu acho que porque Anime Con já era conhecido, acho que já tinha antes da Anime Friends. Pra gente foi a novidade. Então, o que tinha nos eventos de anime, o que era novo. Então, os eventos eles traziam as novidades do Japão. E aí eles deram velocidade no nosso acesso. Então, tinham salas. Exato. Tinham salas com que eu ia em todas, que era apresentação de anime. Então eu descobri. Acho que eu descobri One Piece aí. Eram aquelas salas que tinham as televisões e tinha a programação de um episódio por hora, assim, né? Isso. Então eu descobri. Passava no telão, né? Às vezes no telão, às vezes numa TV, depende do local. E aí. E outra coisa, né? Então, a gente não tinha internet rápida, mas já existia internet rápida no Brasil. Então, quando a gente chegava nos eventos, tinham stands que vendiam o CD com os animes. Então, a gente passou a comprar desses stands para poder... Que não era o DVD, era o CD com os arquivos, né? Isso, exatamente. Então, a gente passou a comprar muita coisa nesses eventos e aí agilizou o acesso pra gente nos animes. Foi no evento que eu aprendi a gostar da música tema do Evangelho. E aí nessa leva de aderir coisas no evento e comprar coisas, né? Só somou com o que a gente baixava da internet e juntava, e aí nós começamos a pegar todo esse material e se reunir na casa de um ou de outro para conseguir para assistir isso, né? Para fazer como se fossem as maratonas de anime que a gente fazia. E aí, o que surgiu de tudo isso? Quais são os nomes que surgiram de tudo isso? Vamos aí, vocês. Vamos falando aí aleatoriamente. Então, na época, o que eu via completo, né? Que eu comprei em evento foi Ikitosen. Aqui no Brasil saiu com o nome, acho que de Anjos Guerreiros, né? Anjas Guerreiras, uma coisa assim. Aí quando eu comecei em evento, esquece brasileiro, né? Aí foi aí que eu parei de ver Locomotion. Foi aí que eu parei de prestigiar os nossos dubladores. Aí eu fui no original. Aí acho que veio o Hellsing daí também. Eu não tinha visto na Locomotion completo Cowboy Bebop, então eu também acho que comprei ou peguei com Chris, eu não lembro mais. E o primeiro longa, pelo menos um anime assim que tinha na verdade com mais episódios seguidos, né? Que se eu não me engano a gente assistiu foi Naruto, não foi? A gente começou a pegar os outros episódios, né? Que a gente não tinha. Depois teve One Piece e tal, mas na verdade One Piece foi bem próximo da época de Naruto, mas foi praticamente igual. O Naruto. Você falava, caraca, é um anime que tá saindo e não tem fim ainda, os caras tão fazendo, tá ligado? E aí a gente foi pegando periodicamente quando ele ia saindo e ia assistindo. E é engraçado que do Naruto é de 2002 e o One Piece é de 99, só que pra gente chegou primeiro o Naruto. Exatamente, foi isso mesmo. E o que mais que vocês assistiam aí? Cara, eu me lembro aqui de várias coisas, cara. Peacemaker Kurogane, que tem um spin-off aí. Não é bem spin-off, né, cara? Ele cita o Hajime Saito, né, do Samurai X e daquele esquadrão dele. E é o personagem mesmo, do Saito mesmo. Só que a história era do molequinho, um molequinho querendo ser desse esquadrão, né, na guerra, e aparecia o Saito e tal. Aquele outro amigo dele que tinha um cabelo assim, que parecia uma mulher, também tinha. E nessa leva de anime de samurai também, né, foi aí que, na curiosidade, eu conheci o Samurai de Pirkyo também, que foi um dos que eu levei lá pra gente assistir também. Sim, Samurai de Pirkyo. O que mais, Douglas, que tu lembra aí de antigaço, que a gente começou a assistir e não parava mais? Não, então, acho que vocês vão lembrar de Tenjo Tenge. Sim. É sensacional, né? muito, muito bom. Só pra notificar, eu tenho todas essas aberturas, tá? Eu sou meio que acumulador de abertura de anime. Pra quem gosta de um anime de porradaria gratuita, é um anime muito bom, cara. Muito bom. Love Hina.
Opa, esse é show. Não, Love Hina é Love... Ô, Vest, eu te dei os mangás do Love Hina? Não, Love Hina eu já tinha completo já. Eu acho que tu deu pra mim. Na verdade, Love Hina talvez foi o anime que mostrou pra gente que o shoujo era legal de assistir. Era muito engraçado, era comédia, né, cara? Era muito legal. E ele Querendo ou não, ele tava ligado, acho que pra mim, tava na época da faculdade. Então ele acabava conversando comigo, né? Você era o cara que queria entrar no Todai. Ah, com certeza, né? Até hoje é minha pegada, né? Não entra em lugar nenhum, eu tô sempre estudando. Teve os animes que foram... A única diferença é que tu não tá rodeado de mina gostosa. Teve também os animes que sofreram preconceito de 90% da galera também, que acabou só eu e o Douglas assistindo, que foi Digimon. X é sensacional. Ah, tá, você era Digimon ou Sailor Moon. X é da Clamp. A da Clamp que você vai lembrar que você via, que é Guerreiras Mágicas de Heioth. Sakura Card Captors. Não é da... É da Clamp? É da Clamp também, é verdade. É da Clamp. É verdade. Tem aquele outro que todo mundo fala pra eu assistir agora, eu não assisto, cara. É o Lilute lá. Qual? Acho que é Code Geass, né? Code Geass, o primeiro. É porque tem vários Code Geass. Code Geass, o Lelute, é sensacional, cara. E ele é de 2006, da época do anime do Death Note. Então ele é muito bom. Essa temporada é muito boa. A depois é bagunça, mas a primeira temporada é muito psicológico. É muito bom. Vamos lá. Como o assunto desse confraria de hoje surgiu do Beck, o que vocês lembram aí do Beck? Cara, nossa. Cara, mais uma coisa. Ele conversa com a minha adolescência, que é de fazer banda. Então você vê um personagem que tá ali querendo se envolver com a música, e aí ele começa a galgar pela primeira guitarra. Cara, e eu acho que é uma coisa que a gente não falou aqui, mas os animes da época, a trilha sonora, as OSTs, Original Soundtrack, eram sensacionais. A gente acho que dessa época pra cá eu ouvi muita música japonesa justamente por causa dessa trilha sonora. Daí que surgiu o Asian Kung Fu Generation, por causa do Naruto, entre Ciel, Luna Sea e outras bandas sensacionais. Locomia. Não, pera, esse não. Então, o Beck, cara, eu tava falando que, cara, é a história de um grupo, do moleque que quer tocar guitarra, ele compra a primeira guitarra, aí ele conhece um vizinho que tocava guitarra também, só que já era músico, né? Ele começa a aprender com esse cara, e aí os dois decidem formar uma banda, eles começam a recrutar, e, se eu não me engano, ele chama um amigo, que era da classe dele, que tocava bateria, não era? Eles vai recrutando. Isso, vão recrutando um a um. Cara, aí esse anime conta a trajetória do frustrações, de ensaio, briga entre a banda. Da gravação do primeiro EPzinho, e eles apresentando e tal. Eles apresentando em barzinho, um monte de coisa. Do Beck é o apelo dele, que ele fugia. Naquela época, o que você tinha de anime como referência era porradaria. Era isso que você tinha. Exato. Era porradaria. E aí o Beck, quando a gente conheceu, era uma coisa totalmente diferente, porque não tinha nada de luta, não tinha nada daqueles personagens icônicos que saía espangando todo mundo e que era aquela coisa trivial. Era um anime que contava a história de uma banda se iniciando, cara. E aí... Caraca, será que isso é legal? Tá ligado? A gente ficava com o pé atrás, assim, logo de cara. Mas aí quando você dá a oportunidade pra uma coisa nova, você vê que é muito inteligente a ideia e é muito legal. Te cativa muito a história do anime. Cara, inclusive tem um maior festival, o melhor sequência de festival, que é do Grapeful Fest lá, né? Que eles vão se apresentar, tipo um Moldstock, que é bem interessante. Vou tentar falar que sem dar spoiler, né? Mas é difícil. Cara, eles são uma banda. Eles têm uma banda rival que é meia famosinha. E começa a chover muito nesse evento. E eles estão brigados. Eles brigaram momentos antes da apresentação. Cada um foi para um lado.
Vocês me corrijam aí se eu estiver falando besteira, tá? E aí o que acontece? Essa banda rival vai tocar no palco principal e eles vão tocar no outro palco perdidaço. E começa a chover. A banda principal dá problema nos equipamentos dele. E aí a televisão que tava transmitindo falou assim, cara, a gente não pode ficar sem passar nada. Corta pro outro, vai pro outro show. E foram pro show do Beck. E aí o moleque tá sozinho, o principal do anime que queria tocar guitarra primeiro, ele começa a tocar uma música, se eu não me engano é dos Beatles, e ele começa a tocar, mas ele começa a enrolar, e ele fica tocando, tá ligado? Na esperança de alguém aparecer. E aí, cara, surge o primeiro toque na bateria, quando ele olha pra trás, o baterista voltou, de repente ele olha pro lado, o baixista tá tirando a camisa, porque ele é meio Red Hot Chili Peppers, né, meio Flea, né? Aí ele toca sem camiseta, tal, e aí vai acontecendo, cara. E aí os caras vão se juntando de novo. O pessoal sai do palco principal, que tava a banda rival, e começa... Pra assistir eles, né? Pra assistir ele, porque começa a ver eles na televisão, e fala, pô, esse show da hora tá rolando no palco ali do lado, vamos pra lá. Foi o primeiro estalo de mídia deles, né? Sim, sim. E aí eles vão, cara, eu lembro da cena até hoje, que tinha um... É como se fosse o segurança, né, da entrada, assim. Ele fica com aqueles contador que ele fica apertando, o número de pessoas que vai passando por ele. E aí ele começou a não ter mais controle de apertar aquilo, porque aí o palco deles começou a encher, cara. E aí, quando todo mundo da banda chegou, o moleque parou de cantar a música e eles começaram a cantar o carro-chefe deles. E aí, o estádio a galera veio abaixo, né? Muito bom, né? E ele não é tão antigo, cara. Ele é de 2010. Sério? Sério. Que é isso, gente? Parece que eu já vi há muitos anos. O que marcou pra mim do Beck é que realmente ele foi... Talvez junto com... Não vou dizer junto com Death Note, né? Mas foi a ideia de ter... Um tipo de anime que não era realmente, porque eu falei, né, que não era destinado ao trivial, juntamente com o Gundam. Não era shonen, né? Juntamente com o Gundam, porque, por exemplo, o Gundam, pra mim, é um anime que me marcou muito. Não foi nem pelo fato dele ter robôs, que foi uma coisa que eu sempre gostei muito, mas pelo fato de ele ser um anime com a história mais densa. Mas é o Gundam que é o Win. Não, porque o Gundam, na verdade, ele tem mais densa não, né? Na verdade era mais político, né? Então, ele era muito mais político na história, assim, era muito mais drama do que ação. A ação, ela tava ali realmente só pra completar aquilo ali, os fatos, né? Então, mas aí o fato do Beck ser diferente, a gente gostar, aí a gente vai... Japonês pira, né? Aí eu pergunto pra vocês, o que dá na nossa cabeça de assistir um anime que é sobre batalha de pães? Nossa, e a Tati, cara. É muito bom, mas é muito bom, cara. É muito bom, cara. E a Tati Japan, cara, é muito bom, cara. E não era ele que tá de Japão? Tu lembra da história dele, Douglas? Um Black Power dançando, cara? É esse mesmo. Então o segundo encerramento. Eu vou puxar da memória, tá? Não puxa que eu vou te corrigir mais ou menos. Então, Yakitate Japan o personagem principal é um cara que ele o sonho Kazuma. O sonho dele é fazer o pão do Japão, porque assim, você tem o pão francês, você tem um pão de um país. O croissant francês. Então o sonho dele é falar assim, eu preciso criar um pão que seja a referência do Japão. Ele fala assim, você comeu esse pão, então você sabe que é um pão do Japão. Então o sonho dele é esse, só que ele não fez a culinária. Tudo que ele aprendeu sozinho. Com o vô, né? Fazendo comida pro vô. Então, e aí é legal rolar, que aí ele vai... existe uma padaria que é a principal lá, e para você... Fantasia. E para você trabalhar na fantasia, você tem um torneio que você tem que ir para ele. Como ele queria fazer o pão
do Japão, então ele falou assim, então eu preciso de mais conhecimento, então eu vou ir na melhor padaria do mundo, né? Que é da Fantasia. E aí você tem um torneio, como se fosse... Vários torneios, né? Durante o percurso, vários torneios. Aí você vai... A sua entrevista são esses torneios. E aí o campeão tem o direito da vaga do Fantasia. E aí qual é o legal do personagem principal? Ele chega lá, o cara fala, não, você vai fazer um croissant. Aí ele fala assim, mas o que é um croissant? Aí quando ele vê alguém fazendo, ele fala assim, esse é o Japão número 15. Ele já fez. Ele já fez, mas ele numerou como tentativa, né? Então ele falou assim, não, aquele é uma receita que eu... E aí esse é shonen, né? Então você tem as batalhas, e aí cada cozinheiro tem uma habilidade. E se eu não me engano, o personagem principal... Isso que eu ia te perguntar. Se tu lembra da habilidade dele. Então o personagem principal, ele tinha a mão do sol. A mão dele... Mãos solares. Mão solar. Então a mão dele era quente. Então ele fermentava o pão enquanto ele estava amassando o pão, ele já estava fermentando por causa do calor da mão. E aí ele tinha vantagem. Ele tinha vantagem. E o legal do anime é que era como eles mostravam as sensações, né? Os juízes eram demais. Então, porque o que acontece? Cada coisa que você comia que tinha um sabor, ela te trazia um prazer. É como se fosse como se fosse uma comida mesmo, né? Você tinha uma sensação quando você estava comendo aquilo. E a forma com que eles na verdade, eles mostravam... Era orgasmático. Era uma coisa assim, absurda, assim. Tipo os caras no paraíso, assim, o caralho a quatro, cara. Era bem legal a forma com que eles mostravam o quão bom era comer aquela comida X que o personagem estava criando. Tá, e aí, o que mais que vocês lembram aí? Eu vou puxar um de 2000, cara, que eu acho que esse de esporte, eu acho que ninguém falou de esporte ainda. Hajime no Ippo. 2000. Maravilha, hein? Ano 2000. É muito bom. É muito bom. É outro ícone também, porque fugia também do estereótipo, porque o único anime que pra gente, que a gente conhecia, que falava sobre o esporte, que era uma coisa que não era comum, era um anime de esporte, era falando sobre futebol, que era o Capitão Tsubasa, né? Quando veio um outro anime que era de um outro esporte diferente, que era de boxe, cara, eu falei, caraca, esse deve ser muito louco, né, mano? O personagem principal, ele é a pessoa que sofre bullying na escola. E aí todo mundo zoa ele, e aí tem um cara específico que gosta de bater nele todo dia, ele e o grupinho. E aí, numa dessas surras que ele tava levando, chega alguém, um lutador de boxe, e salva ele. E aí espanta os caras, e aí o lutador de boxe faz um desafio pra ele. Ele falou assim, eu quero ser forte, né? Pra não sofrer isso. Eu falei, então tá bom, se você conseguir pegar 10 folhas de uma árvore, ele balança a árvore e cai as folhas. Se você pegar, ele mostrou, né, fazendo os jabs. Se você conseguir pegar 10 folhas de uma árvore até amanhã, eu te ensino como é ser forte. Primeiro, o detalhe é que ele tava querendo ser forte, mas sem... ele era forte que nem um touro, né? Ele não sabia. Tinha atitude. Porque ele carregava barco, ele carregava entrega pra barco, ele arrastava o barco pra amarrar. O pugilista que ensina ele não sabia que ele era forte, né? Ele só dá o desafio e fala assim, não, eu te ensino. E aí, Vesh, e tu? Lembra de algum? O que me marcou, assim, tirando o Gundam Wing, né? Que realmente eu falo muito de Gundam. Fala. Já falou umas 500 vezes hoje disso de Digimon. O anime que me marcou bastante também foi também o anime da onde eu tirei o meu apelido, né? Alcunha. Da onde você tirou só alcunha. E, na verdade, assim, na época, a gente se reunia pra poder jogar CS no Lan House, foi a pedir Lan House e jogar CS, né? E eu jogava Counter-Strike, e aí eu assisti um anime que eu gostava muito, que era o Trigun. E condizente, ele era um pistoleiro. E aí também ligado ao jogo de Counter-Strike, que você é um jogo de tiro, né? Você é um pistoleiro. Eu acabei pegando o apelido. É um anime incrível, assim, que conta a história de um personagem, né? Que ele, na verdade, ele não é humano. Peraí, antes de tu contar rapidinho. O nome dele era? Vesh the Stamped. Não, mas traduzindo, aí, traduzindo porque a gente viu na Locomotion. Exatamente. Fala aí. Vesh
o estouro de boiada. Muito mais legal que veste de estampido. Muito mais legal veste estouro de boiada. Porque o japonês fala estampido, né? Então vai, veste, continua. Fala da história do veste de estampido. E aí... E aí, o personagem em si, cara, ele não é humano, tá? Ele é um personagem que ele foi criado e ele tem um valor pela cabeça dele por ele ser procurado, porque na ideia que tem é que todo lugar que ele passa e acontece desastres, né? As cidades são destruídas e ele acaba levando a culpa. Só que na verdade ele não é a pessoa que acaba destruindo tudo, né? Ele tem um azar tão grande que em todo lugar que ele vai, a consequência de alguma coisa, ele recebe a culpa pelas consequências. Tá sendo um assalto, ou tá tendo algum cara que tá fazendo um sequestro e tudo, ele vai tentar de boa vontade ajudar. Só que aí acaba que as consequências daquela ajuda dele lá explode a cidade, ou põe fogo na prefeitura de um lugar e tudo, e aí no final quem acaba saindo com culpa disso tudo é ele. Agora, cara, assim, eu vou falar um aqui que, cara, é o melhor anime que eu acho, o melhor anime da vida, é o meu anime número 1. Todas as minhas playlists, sei lá, eu não escuto samba, mas se eu tivesse uma playlist de samba, a música desse anime ia estar no meio dessa playlist. Eu sei qual é. Qual é o nome da música? Não, eu sei qual é o anime. A música The Real Folk Blues. Seria uma The Real Folk Blues versão cavaquinho. Não, é a normal, já é a original. No meio do pagode, no meio da valsa, tem a original ali no meio. O pessoal fala assim, então, o que essa música tá fazendo aqui? Não interessa, é minha lista, minhas regras. O anime é muito bom. Cara, o melhor anime, ao meu ver, Cowboy Bebop, cara. Inclusive vai ser uma série da Netflix agora, eu tô meio com medo. Ai, meu Deus. Eu só não tô do live action, né? Eu vi. Só não tô com medo do live action porque eu gosto do ator principal. Não, Não, eu gosto dele. Não, assim, se eles seguirem o roteiro... Se seguir no roteiro, beleza. Então esse anime, o que é? Ele conta a história de um caçador de recompensas chamado Spike Spiegel e ele tem um parceiro que é o Jet Black. O Jet Black é um ex-policial aposentado e virou caçador de recompensa e o Spike é um mistério, né? Ninguém sabe de onde ele vem e tal. Sabem que ele é de Marte, né? Não é isso? No começo? Ele nasceu em Marte, porque Marte já era colonizado e tal e tudo mais. Mas a origem dele mesmo nunca é mencionada, né? Não, sim, não foi mencionada. Dá pra ver alguns flashes que ele foi meio que montado, né? Mas aí é só alguns flashes que aparecem. Então, o que acontece? Esses dois, cara, eles vão caçando recompensas e tal. E aí, o grupo, eles moram e vivem na nave Bebop, né? Por isso que é o nome do desenho, do anime, Cowboy Bebop. E o que acontece? Eles vão, no decorrer dos episódios, vão se juntando só gente doida do lado deles pra formar, eles formam meio que uma família, né? Aí junta a Faye, que é maloqueira, trambiqueira, junta a Ed, que é hacker e maluca, e o Einstein, que é um cachorro inteligente. E aí conta as histórias, cara. Mas o diferencial desse anime, cara, é que ele se passa no futuro, mas as naves, as coisas são muito retrô. Tem muita coisa retrô. E a trilha sonora, a parte, cara, é maravilhosa, cara. É maravilhosa. Muito blues, muito jazz. Sim, e o interessante é que o nome de cada episódio representa ou um estilo de música ou uma música de um estilo diferente. Sabia dessa? Não sabia. Não sabia. Eu sabia que, na verdade, a trilha sonora inteira é em cima de blues e jazz, que é uma característica dele que eu não vi em nenhum outro anime, assim. Eu acho incrível. Vocês podem ver o nome dos episódios, pra vocês verem. E a curiosidade é que, diferente do que é o costume, né? Você tem o mangá e depois sai o anime. Esse teve também, só que só tem quatro mangás. É um mangá pra cada personagem. E um mangá fininho, né? Bem fininho. E a série, se eu não me engano, ela tem 26 episódios. Então o que eu tenho cada um aqui com mais de 1 giga. O cara que fez o anime, ele se baseou no mangá, mas ele criou o roteiro juntamente com o autor, né?
Digamos que o anime é o universo expandido, né, do mangá. Exatamente. Só lembrando de trilha sonora, vale deixar aqui a referência também outra coisa, uma menção honrosa. Uma trilha sonora que eu acho demais também, que chega aos pés do Cowboy Bebop, cara, é a do Samurai X. Samurai X é demais, cara. Aquela trilha sonora é demais. A gente viu ela cantar no Anime Friends. Vimos, cara. E aí, o que mais vocês lembram aí? Vou falar um anime que é o anime do meu coração, mas depois eu falo um outro que eu acho que a gente vai compartilhar também. Yu Yu Hakusho. Pra mim, eu vou contar um pouquinho da história. A história é assim, é um anime shonen, então é de porrada. O personagem principal é o cara que faz o bullying, na verdade, nesse aqui é o briguento. Yusuke Urameshi. O cara é briguento, o cara é ruim. De acordo com a dublagem, ele é mais mal. Mal que nem pica-pau. Então ele é um cara ruim. Então ele gosta de brigar com todo mundo, vai mal na escola, fuma. Tinha cigarro e não proibiram de. Não colocaram pirulito na boca dele, era cigarro Outros mesmo. tempos, né? Era outros tempos. Eram tempos melhores. E ele morre. Ele morre salvando uma criança. Detalhe, ele morre no primeiro episódio. E aí, qual é o interessante? Ninguém tava esperando que ele morresse. Porque ninguém esperava que ele fosse salvar ninguém. Então, no Japão, o deus lá é o Koema, né? É o que... É o referente ao Imadayo, né? É o Ema, na verdade, é o Ema. O Ema é o porteiro lá do mundo dos mortos, que tem no Dragon Ball também. E aí o Ema não esperava que o Yusuke fosse fazer uma bondade e salvasse a criança. Quer dizer, a morte dele não estava programada. Não, a criança nem ia se arranhar, pra você ver. E aí ele foi salvar a criança se arranha, que não ia se arranhar. E aí, como o mundo espiritual não esperava ele ia ficar perdido entre o céu e o inferno. No limbo, ia ficar vagando. Ia ficar no limbo. E aí a Botan? A Botan é como se fosse o anjo da morte, né? Que ela pega as almas pra levar pro mundo espiritual. Ceifadora. A ceifadora. Ceifeira. Então ela veio e falou assim, você não tem lugar nem no céu nem no inferno, mas como você morreu de uma forma errada, você pode fazer um teste pra poder voltar à vida. Ressuscitar. Então ele foi fazer o teste. O que era o teste, né? Ele fica com um ovo. E aí ele foi. O Ema tava de férias. E aí ele foi recebido pelo filho dele, né? O Koema. Melhor personagem. Exatamente. Aí o Koema deu o ovo pra ele e falou assim: você carrega esse ovo. Se você passar boas energias, esse ovo vai virar um animal bom. Se você passar más energias, ele vai virar um demônio e vai te comer. Simples assim. Só que aí quando ele ressuscita, como ele teve contato com o mundo espiritual, e assim, ele já tinha uma sensibilidade, né? Ele era meio médio. Mas não tanta sensibilidade quanto o Kuwabara. Sim. Mas aí, quando ele voltou dos mortos, ele veio com mais habilidade e aí ele passou a ser um detetive espiritual. Que a arma principal dele era o Leiga. E aí, qual é o outro que você falou que ia citar? Aí o segundo, que eu acho que você vai compartilhar comigo, e o outro que você vai lembrar, né, e eu acho que você compartilha, é o Yu-Gi-Oh! Sim. Não lembro quando que a gente assistiu ele na Nickelodeon, mas o lançamento dele no Japão foi em 98. Muito bom, Yu-Gi-Oh! Jogo até hoje, destroço meus inimigos até hoje. Né, Douglas? Os meus inimigos até hoje é muito... Ele só tem um. Eu sou rei dos jogos, né, cara? Eu só tenho um o quê? Um inimigo. Mas destroço ele sempre. Qual é a sua arma principal contra esse inimigo, Cristiano? Não, meu deck não precisa nem ter deck, é só ter uma carta só, já tá valendo. Maldito Yatagarasu. Eu tenho um que acho que nós três vamos concordar, né? Porque o tempo já está acabando. One Piece. O que temos pra falar de One Piece? Esse eu não vou nem tentar me estender muito, porque o One Piece, nós vamos ter um episódio só pra falar de One Piece, porque só. É uma obra sensacional. E não terminou ainda, hein, cara? Vamos dar adjetivos pra ele. Sensacional. Incrível. Lindo.
Cara, Maravilhoso. Mais perfeito que o Douglas. é difícil, viu? Mas eu concordo. Cara, vamos lá, vai, só pra falar rapidinho. Cara, One Piece é uma história baseada no mundo de piratas, onde tem um pirata, que era o pirata número 1, o mais famoso, que era o Gold Roger. Ele morreu, e antes de morrer, ele deixou uma pista, ele gritou na praça de execução que ele tinha deixado um tesouro em algum lugar do mundo, que quem achasse esse tesouro era dele, e se tornaria provavelmente o rei dos piratas. E aí conta a história de um menino, do Luffy, que mora num vilarejozinho, e ele tem uns amigos que são piratas, tudo adulto, e ele quer entrar, ele quer ser um pirata. O sonho dele é ser um pirata, né? O sonho dele é ser um pirata. E os adultos não deixam. Falam assim, não, cara, você é pivete, você não pode, não, você não tem... Fico inventando desculpa pra ele não entrar pro bando de piratas, né? E, cara, tudo muda quando ele come uma fruta que ele achou na pilhagem desses piratas amigos dele. Ele achou na pilhagem, achou uma fruta estranha, comeu, achou ela ruim. Só que a fruta, o que ela era? Ela era uma Akuma no Mi, que é a fruta do diabo, e essa era Gomu Gomu no Mi, que dava o poder de borracha. Então ele passou a ser um homem borracha, o Luffy. Mas tem um detalhe de quem come Akuma no Mi. Exato. O detalhe é, você ganha poderes, porém você não pode cair no mar, não pode cair na água salgada. É um pirata que não pode cair na água. É um antagonista. Se cair na água, você afunda, você perde as forças e afunda. E durante o anime, você acaba descobrindo que existem várias frutas dessas, né? Que cada uma dá um poder pra pessoa. A dele, Sim, por exemplo, é o que deixa ele realmente com um corpo de borracha. Você tem uma que você ganha poderes de fogo, que você se transforma em fogo e manipula o fogo, ou que manipula a escuridão. Então aparecem várias frutas dentro do anime, que na verdade é o que dá aquela ideia de antagonismo, de um pirata não poder cair na água, né? Porque eles vivem na água, né? O pirata vive na água. Só que a ideia é interessante por causa do antagonismo. E aí, nessa trajetória ele vai juntando a equipe dele também, né? É isso que eu ia falar agora. Ele vai aderindo cada um, ele vai montando um bando, né, que ele chama. E aí, por exemplo, se você for pegar a ideia de um barco, cada pessoa que tá nesse barco, ela tem uma função. Então você tem o timoneiro, você tem o músico, você tem o cara que é o que dá cozinheiro, navegador, médico, a ideia dele montar esse grupo ele quer encontrar esse One Piece, né? Ele quer ser o rei dos piratas, que é o sonho dele. E pra isso ele precisa de uma equipe. E aí o anime passa, né, contando essa trajetória dele até o momento que tá agora, que realmente não chega nem perto do fim ainda. Episódios 928. E também que é a trajetória dele montando a equipe dos sonhos dele, né? Porque ele queria ter cada um dentro do posto, dentro do navio, né? O timoneiro, o músico, o médico, e aí ele vai montando essa equipe. O detalhe... Vai, fala aí. Não sei se a gente pode falar. Eu ia perguntar pra vocês quais foram... São 900 episódios, cara. Se você não quer ouvir spoiler, desculpa. 900 episódios, cara. Isso é 20 anos, quase 30 anos de anime. Uma cena marcante. São 900 episódios, 900 e tanto. Uma cena... Alguma cena que marcou você, que você fala assim, cara, One Piece pra mim é isso. Cara, pra mim... É uma cena que eu não canso de ver, cara. É quando eles estão no topo do castelo, de frente pra CP9, a Robin tá presa. E a Robin decide que quer ir com eles, quer viajar com eles. E ela grita, eu quero ser livre, eu quero viver. Lá, né? Isso, ele só vira pro lado pro Sop, pro Sogeking e fala, Sogeking, queima a bandeira. Mano, naquela hora que ele queima a bandeira, cara, até arrepia, cara. É sensacional. Porque ele queimou um símbolo mundial de defesa, cara, da Marinha, né? Ele declarou guerra ao mundo, cara. Sensacional. Ali, pra salvar a companheira. Muito, muito bom. Sensacional. Você Vesh. Pra mim, não só marcante, sim, porque é uma despedida, né? Mas é um episódio muito triste, que é quando realmente eles têm que abrir mão do primeiro navio. É bem triste, assim. Eu vou dizer que talvez seja um dos episódios de desenho ou anime, né,
que, na minha opinião, é um dos mais tristes que eu vi, assim. É emocionante, é emocionante. Mas eu vou te perguntar um negócio, Veste. Tu tá falando do episódio, né? Tu viu o especial? Qual o especial? O Adeus do Mary? Não, o especial eu não vi. Meu Deus, cara, se tu for ver, prepara uma toalha pra tu enxugar tuas lágrimas, tá? Se a Sarah ver, então... Porque realmente, eu não vou negar não, cara, eu chorei no episódio. Nossa, então não assiste o OVA, que se tu assistir o OVA, tu vai se desmanchar, tu vai derreter, cara. Realmente muito, muito triste, assim. A partir do momento que eles descobrem também que o barco, ele tem uma alma, né? Depois que eles vão transformando um barco, que é um simples objeto, né? Numa coisa viva, numa coisa que tem alma e que realmente absorve sentimento. É bem interessante. Pra tu ter uma ideia, esse OVA, eu tava assistindo aqui com uma ex-namorada e ela não conhecia nada. Cara, quando ela viu que ela terminou, mas ela chorava tanto de soluçar, cara, que eu achei que ela ia ter um piripaque, velho. Parecia que, sei lá, que um parente tinha morrido, tá ligado? Mas ficou mal, ficou dias mal, cara. Por causa disso. E tu, Douglas? Pra mim, a cena chocante... o Going Mary também, pra você ter uma ideia de como foi bem escrito, lendo o mangá eu me emocionei na cena do Going Mary. Mas assim, uma cena que marcou pra mim e ela marca metade do mangá. Então qual é a cena? É pós a guerra, né? Após a Grande Guerra, aparece um vilão, que não é vilão, mas ele aparece lá, e ele vence todos os companheiros, todos o bando. Então ele manda todo mundo do bando pra longe. Ele vence todos. E o Luffy, ele não consegue ajudar ninguém. Então o Luffy entra num desespero, que ele tá vendo todos os amigos, os companheiros dele, sendo vencidos ou possivelmente... Na verdade, ele vê eles sendo evaporados, né? Exato, e ele acha que tá todo mundo morrendo, né? Ele não sabe ainda. Derrota, ele não conhecia o que era derrota ainda até esse momento. Isso, e aí ele... ele já tinha levado um baque por causa do fim da guerra, né? Que eu não vou contar spoiler. Ele já tinha levado um primeiro baque. Ele já estava se sentindo fraco porque ele não conseguiu resolver o problema da guerra. E após isso ele vê cada companheiro sumindo e ele não tendo força pra poder vencer, ele tenta. Enquanto o cara vai lá, como se não fosse nada, empurra ele e manda o outro pra longe, até ele ficar sozinho e acontece a mesma coisa com ele. Não, cara, você vê o desespero dele, né? Ele chorando, ele desesperado, que ele não consegue fazer nada. Mas então é o seguinte, o assunto não é One Piece, eu vou ter que encerrar agora, que se isso senão vamos estar queimando o cartucho para um próximo episódio. Beleza? Então, cara, se a gente fosse ficar falando aqui, a gente ia falar horas e horas e horas de muito anime. E teve muitos animes que nós não falamos, porque só o Douglas, ele tinha uma lista de 60 animes. Que marcaram ele, né? Que marcaram a vida dele, 60. Incluindo nessa lista aí a Lenda do Demônio, que realmente... Desenho de punheteiro. A Lenda do Demônio e Akira, né? Todo mundo viu. Ele tem marcas na mão dele até hoje, da marca do Demônio. Todo mundo viu. Nós não falamos das coisas novas que a gente tá assistindo, né? Só pra citar aqui, eu tô assistindo Boku no Hero Academy, né? E que mais? One Piece que eu assisto até hoje. Eu acho que só, cara. One Punch Man e Mob Psycho 100, que é muito bom também. Só isso. De mais novo, One Punch Man. Isso. 7 Pecados Capitais, né? Que é o Nanatsu no Taizai. E deixa eu ver, acho que de mais novo é isso que eu tô assistindo. Eu vi Dragon Ball Super 2015 e 2019 eu vi o Demon Slayer, recomendação do Chris. Né, assim, mas os antigos, depois a gente passa a lista, os antigos são sensacionais. Tem muita coisa boa. Nos anos 90 e os anos 2000 foram sensacionais pra a cultura japonesa. Tem muito anime bom, muita história bem feita, a trilha sonora é sensacional. Eu recomendo anos 80 e anos 90 e até 2010 eu recomendo quase tudo. Então tem muita coisa boa. É o Demon Slayer também, que eu tô esperando sair a saga do Trem Infinito pra depois emendar a segunda temporada. E meu recado final é o seguinte: esse assunto todo
começou eu falando com um amigo meu sobre o Beck e tal, tudo mais. Ele não sabia o que era Beck, não sabia nada. Quer dizer, ele não conhece os animes antigos. Ele só conhece os novos, tá? Esse amigo meu é o Daniel Amorim, o nosso fã número 0. Sabia que a gente tem fã número 0, galera? É. O cara, ele tem tremedeira. Se não saiu Confraria, ele treme, mano. Ele me briga comigo aqui no celular. Ele é o nosso fã número 0 e ele também tem uma série de vídeos que é intitulada O Cara do TI. Ele é de TI, de vez em quando fica pistola. Então eu vou deixar o link dos vídeos dele também na descrição desse Confraria. E eu acho que ele proporcionou um papo que não tem fim, que a gente vai ter que fazer outros, né? Dele. É de vários confrarias. Muitos. Então acho que é isso aí, galera. Eu acho que o papo rendeu hoje. Muito obrigado a vocês que ficaram até agora, porque esse aqui é pros fortes, hein? Pra quem gosta mesmo. Uns 10. Eu vou falar uma palavra agora, eu quero que vocês escrevam no comentário se vocês escutaram até aqui, hein? A palavra é eco, por favor. Ah, não sou eu que tenho eco, quem tem o eco é o Vest. Então, a palavra é acachapante. Quem escrever acachapante é porque eu sei que escutou até o final. Beleza, galera? Vamos até a próxima semana, então, com provavelmente um expresso. Beijundas a todos. Assistam o anime e fui! Abraço! Falou, galera. O Covid-19, mais conhecido como coronavírus, se espalhou pelo mundo. Pessoas com problemas de saúde crônicos ou graves apresentam maior risco de complicação caso contraiam a doença. Atente-se a sintomas como tosse, febre e falta de ar. Se você apresenta esses sintomas juntos, ligue para o Disque Saúde 136 ou consulte um médico. Limpe e desinfete as superfícies de toque constante. Para mais informações, visite o site do Ministério da Saúde, coronavírus.saude.gov.br. Obrigado. Produzido pelo Coletivo Podcast, uma iniciativa ABPOD de colaboração coletiva. Você acabou de ouvir Confraria. Todos os episódios você encontra em www.velhosconfrades.com.br. Siga os nossos velhinhos nas redes sociais. Fale conosco através do contato @velhosconfrades.com.br. Até a próxima Confraria.